Posso entrar aí na sua casa? Se você permite, muitíssimo obrigado. É exatamente assim como eu fazia em rede nacional, pela Band, que era a maior audiência no horário de meio-dia a 1h da tarde. E só posso voltar a repetir que é o mais importante. A gente entra na sua casa, portanto, a gente precisa da sua permissão para este programa que, diferente da Band, nos meus tempos em rede nacional, se chamava Esporte Total. Depois eu fui para o SBT apresentar o Jogo Duro, todo domingo, meio-dia, que era uma mesa redonda que ganhava audiência da Rede Globo. Assim como o Esporte Total da Band ganhava da Globo quase que todo dia. Era a maior audiência da Band, a maior. E eu só poderia voltar a fazer televisão nos momentos que eu posso, sem prejudicar o meu trabalho em Brasília como seu empregado público, como senador que estou orgulhosamente pelo estado de Goiás, a quem devo gratidão eterna, nestes momentos de almoço. Portanto, não estou aqui cometendo nenhum erro, até porque sou o único senador da história do Brasil, e se você duvidar, entre no portal de transparência do Senado Federal, ou telefone para a Direção-Geral do Senado Federal e confirme essa notícia. Na história do Brasil, o único senador que em 5 anos de mandato nunca faltou. Você sabe o que é nunca? Eu nunca tive uma falta. As únicas faltas foram quando eu parei na UTI por um AVC que tive no plenário do Senado em 2019 e depois no segundo Covid que eu fui parar na UTI. Do contrário, eu jamais falto a nenhuma sessão. E em relação aos 2 senadores de Goiás, que eu respeito, aí é covardia, porque eles faltam mais de 100, 200, 300 vezes, eles nunca vão votar em plenário. Portanto, eu jamais farei isso. Agora, este programa é com o maior prazer, é com emoção, porque tinha tudo a ver com a Band e principalmente com a história da TV Goiânia, que rapidinho, se prepare, vai virar TV Goiás, chegando a todo o estado de Goiás, com a maior qualidade possível, na direção-geral do Francis, na presidência de meu irmão, há quanto tempo, ex-senador da República, Wellington Salgado de Oliveira, que também é o presidente da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo. Eu queria mandar um abraço aqui, passei pela redação da emissora, que é totalmente renovada, com uma belíssima estrutura, o estúdio com 3 câmeras, vocês estão observando a diferença que era a TV Goiânia lá atrás e o que ela é hoje, jornalismo trabalhando ali sem parar, um timaço, só mulheres competentes do ramo jornalístico e, por sinal, bonitas e educadas, e que deram boa sorte a mim nessa estreia aqui do Jogo Duro com as feras do Cajuru. Bem, eu tinha que escolher uma equipe, porque esse sempre foi o meu forte. Eu até peço, eu não sei quem está em cima, eu sempre gostei de falar o nome de quem trabalha comigo. Quem está no comando, por favor? Dos câmeras. Quem está no comando que vai soltar VT? Hã? É o Matheus? Matheus, responde aí para os nossos colegas aqui. Primeiro, você tem o nome, querido? Wellington. Wellington? Hã? Wellington, conhecido como baiano. Conhecido como baiano. Então é mais fácil chamar de baiano. Até porque tem um baiano aqui que eu vou apresentá-lo daqui a pouco. E você, querido? É o Galdino. Galdino, então. Posso chamar Galdino? Pode ser? Então o Matheus vai avisar um de vocês se está pronto. Hã? Tá, não, eu estou falando se está pronto aquele que veio de São Paulo, que é o melhor amigo da minha história. Eu sou amigo dele. Olha, ô Francis, você não passou para ele, Francis, querido, diretor-geral da TV Goiânia, canal 11 TV aberta? Cadê o material? O material simplesmente é do maior fenômeno da televisão brasileira. Ele que fez questão de gravar um vídeo. Esse, querido. Então pega correndo, porque eu tenho que colocar no ar. A gente vai para o ar até 1h da tarde. Agora, é o Gildo que está no corte, né? Agora, 12h e 36 minutos. Goiânia ao vivo, Goiás ao vivo. Então, saber escolher um time é muito difícil. Eu creio que já começo bem
tendo aqui ao vivo nos estúdios esses dois craques históricos do futebol goiano e do futebol brasileiro, né? Pelo Vila Nova, por tudo que ele fez no futebol em geral, não só no Vila Nova, pela sua sensatez, já é comentarista de futebol da Band News. Começou comigo com a volta das Feras do Cajuru em 2019, aí eu parei porque não tinha tempo para fazer as duas coisas, e depois ele veio para a Band News, que é a rádio 90,7 FM, uma audiência que ninguém discute no rádio goiano. Eu falo do Tim, quem não se lembra, quem não ama Tim. Aqui está o Tim, e junto com ele, olha quem eu fui buscar e pensei que eu ia ouvir um não dele. O sim dele foi na hora, nem sabe ainda quanto vai ganhar, mas confia no Cajuru. E ele era a maior atração em rede nacional do SBT, todo domingo, no programa Jogo Duro. Uma vez o Silvio Santos chegou a mim e falou assim, vem cá, aquele negrão, daquele jeito do Silvio, né? Aquele negrão, ele é muito interessante, ele é bom para contar história, ele é bem humorado. Cajuru, você acertou em cheio, Cajuru. O Sócrates eu não gosto não, Cajuru, o Silvio. Sócrates eu não gosto porque a gente não entende o que ele fala, Cajuru. Precisa ter legenda para entender o que o Sócrates, o ex-jogador Sócrates, o magrão do Corinthians, é o Fabão, ex-Goiás, ex-São Paulo, enfim, por onde passou, deixou a sua marca. Eu já vou direto, porque a televisão é tempo, dar com exclusividade, atenção nação esmeraldina, essa notícia, e já vou pedir de imediato a opinião do Tim, a opinião do Fabão, e eu tenho uma opinião que dentro do programa você vai ficar aborrecido, porque o que ele me irrita o dia inteiro você não tem noção. Ele é filho de Mané de Oliveira, quem me trouxe em 1979 para Goiânia. Mané de Oliveira, um segundo pai para mim, né? Ele é filho de Mané de Oliveira, mas é de um enjoamento, certamente ele nasceu num navio, homem enjoado. E as opiniões dele de futebol são gritantes, são revoltantes. E ele a qualquer momento pode interromper para falar. Se preparem, porque é de aborrecer realmente. Bem, Tim, Fabão, senhoras e senhores, meus únicos patrões, minhas únicas vossas excelências. Eu vou dar aqui, em primeira mão, e anunciar 4 itens do que serão as 2 reuniões desta semana do Conselho Deliberativo do Goiás Esporte Clube. Item 1. São os principais ganhos com esta proposta de governança no Goiás Esporte Clube daqui para frente. Que, a meu ver, quem do Conselho não concordar com essa proposta é porque não ama o Goiás, é porque não é esmeraldino, é picareta, entenderam? Picareta. E alguns que querem tomar o Goiás agora, querem tomar porque sabem que o Goiás vai ser entregue com 120 milhões em caixa. E o Tim sabe que isso é impossível, e o Fabão sabe, Fabão que jogou em time como São Paulo, que é time mundial. Não é fácil você entregar uma gestão com 120 milhões em caixa e com a estrutura que o Goiás tem, que dispensa comentários. Então tem picareta quebrado, e se bobear eu dou o nome, e não adianta me processar porque eu tenho imunidade parlamentar, eu vou ganhar o processo de vocês e vocês vão gastar com advogado à toa. Picaretas que estão falidos e que querem roubar esse dinheiro do Goiás. Quem nunca roubou o Goiás, você sabe de quem eu falo, de qual família eu falo, e que ama o Goiás, vai apresentar esta proposta que eu a divido em 4 itens. 1. Uma gestão que pense a longo prazo e que tenha um planejamento contínuo. 2. Aumentar a capacidade de investimento no futebol e na estrutura via captação de recursos do mercado financeiro, funding, operações estruturadas e demais. Item 3. Perenidade financeira, mantendo o clube com baixo nível de endividamento. Que é isso que esse bando de picareta da oposição deseja. Endividar o Goiás, porque se o Goiás for entregue na mão desses picaretas da oposição, o Goiás vai parar na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu aposto com quem quiser. Vocês vão levantar o Goiás? Não vão. Até porque não é o interesse deles. E olha que na oposição do Goiás tem muita gente que eu respeito, tem muita gente séria. Mas quem está querendo pegar o clube não é gente séria. Repito, é picareta e falido. O último item, 4. Ter um modelo de gestão
que já funciona em clubes que são SAF, ou seja, o clube empresa. Isso vai aumentar o interesse em patrocinadores, fundos e possíveis investidores. De imediato, eu começo com o Fabão, a sua opinião sobre o que pode acontecer na história do Goiás nesta semana com esses novos ganhos e com essa proposta de governança. Fabão, seja bem-vindo, Deus e saúde a você e sua família. Amém. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Quando você me ligou, esse aqui é um desafio muito grande, né? Comentar, primeira vez. Eu falei assim, não, vou pegar, porque a minha vida sempre foi de desafios. E graças a Deus, mais um, e pedir a Deus que dê tudo certo. Em relação assim, é fácil, né? Pegar um caixa cheio de dinheiro, né? Quero ver pegar uma estrutura lá de baixo, isso que o Goiás está precisando. E como você comentou, a estrutura do Goiás. Todo mundo hoje comenta da estrutura do Goiás. Mas é só a estrutura. Só. A primeira estrutura que o Goiás tem é para estar sempre entre os 10 melhores do brasileiro. Concordo. Tem que ter alguém que saiba trabalhar o Goiás. Isso. Para sempre estar numa Copa Sul-Americana, Sul-Americana, Libertadores. Isso. Bom, o Fabão já matou, eu não sei se o Tim vai concordar com ele, agora 12h42. Tim, o prazer meu, você já sabe qual é. Quando eu lancei o seu nome para ser comentarista, eu tinha certeza do sucesso. Alguns falavam para mim, mas Cajuru, você acha que o Tim, ele tem carisma? Eu falei, tem carisma de sobra e é um sujeito sensato, ele vai ser uma diferença como comentarista. Então eu já estou contigo no rádio, pela Band News FM 90,7 e agora na TV, o prazer ainda será maior. Qual a sua opinião sobre esse primeiro tema? E depois já vamos para Vila Nova e Atlético. Atenção, nação colorada, atenção, nação atleticana, bombas. O Tim já tem uma aqui, que se chama Mala Branca. O ABC de Natal, a frase é a seguinte: os jogadores do ABC de Natal estão próximos a serem os jogadores que terão o melhor Natal deste ano. Entendeu, Baiano? Você aqui. Entendeu, Galdino? O que é Natal? É mala branca, ou seja, é grana que times vão oferecer para o ABC vencer o Vila Nova, porque o Atlético, ele não depende só dele. O Vila Nova depende só dele. O Atlético depende do tropeço do Vila Nova ou do Juventude, que vai enfrentar o Ceará em Fortaleza. Mas isso em segundos. Agora sobre o Goiás, neste momento, e depois voltaremos a falar sobre Goiás e Cruzeiro, o próximo jogo na Serrinha. Tim, como você pensa, querido? Primeiro, boa tarde, Cajuru. É uma honra, mais uma vez, estar trabalhando ao seu lado, né? Muito grato por ter me colocado nesse meio. E muito feliz de estar aqui na Bandeirantes, trabalhando junto com o Fabão pela primeira vez. Tenho certeza que o Jogo Duro vai ser um grande sucesso. Cajuru, eu tive acesso a essa mudança do Estatuto do Goiás. Achei muito interessante os itens, você citou alguns aí. Eu acho que é muito bacana essa mudança. Precisa de ter essa mudança e eu acredito que vai ser aprovada essa mudança do Estatuto. O que precisa, principalmente para o ano de 2024, lógico, 2023, a gente espera que o Goiás consiga, para mim, pelo menos, quase que um milagre de permanecer na Série A, mas ainda é possível. Depende só dele, tá muito difícil, mas ainda depende só dele. No 2024, o Goiás precisa de mudança no futebol. O Goiás é um time muito estruturado, como o Fabão disse, é um time que tem que brigar na parte de cima da tabela. Mas a mudança do estatuto, eu acho que ela vai levar para esse caminho, que o ano que vem o torcedor esmeraldino vai ter um time mais forte, um time mais competitivo e não brigando só para quando está na Série A fugir do rebaixamento e quando está na Série B voltar para a Série A. Precisa de algo mais, algo maior. E para mim 2024 tem tudo para que isso aconteça. Falam com facilidade e dão opiniões absolutamente, insofismavelmente coerentes e de um histórico, de um preparo que eu não preciso falar mais nada. Bem, atenção, nação esmeraldina. Eu vou entrar agora nos assuntos principais deste sábado próximo, que vai parar Goiás, esse sábado, no mesmo horário, os dois jogos, Vila Nova e ABC em Natal, e o Atlético no Antônio Ascioli contra o Guarani de Campinas. O Fabão deu uma opinião agora mesmo, na hora do Cajuru, que é de meio-dia ao meio-dia e meia, na Band News FM 90,7, uma audiência que ninguém discute, e depois eu entro ao vivo aqui, de meio-dia e meia a uma, com o Jogo Duro com as feras do Cajuru. O Fabão deu uma opinião que vai animar a nação esmeraldina. Se prepare aí para você ter esta opinião.
Bom, gente, o Galvão Bueno já me telefonou, Silvio Luiz, Romário, Leila do vôlei, enfim, tem um monte de gente, Vampeta, querendo mandar mensagem sobre a minha volta à televisão brasileira, agora aqui na TV Goiânia, na Band, no canal 11 em TV aberta e que vem aí rapidamente a TV Goiás para todo o estado de Goiás. O primeiro, claro, só poderia ser ele. Por 50 anos de amizade que temos, nunca ficamos brigados um segundo sequer, desde criança, desde menino em Ribeirão Preto, vivendo com Sócrates, com Marília Gabriela, com Heraldo Pereira, com Renata Ceribelli, com José Roberto Mournier, enfim, um timaço, porque Ribeirão Preto sempre foi um celeiro de comunicadores de televisão. Então, a mensagem que ele quer, manda para o ar. Saudações ao senador Jorge Cajuru, que está voltando ao esporte, que é a sua área, da realidade dos maiores fenômenos da comunicação esportiva de todos os tempos. Boa sorte, meu irmão, meu querido amigo, irmão, camarada. Sorte, todo mundo precisa um pouquinho da ajuda de Deus, precisa de muito, mas você é um dos maiores talentos que eu já vi da minha vida, principalmente na área esportiva. Valeu. Irmão, obrigado de coração, eu te amo. Muito obrigado, nós dois estamos juntos sempre, em qualquer situação. Durante a semana teremos Galvão, Romário, Leila, enfim, muitos que querem cumprimentar por esta volta ao Wellington Salgado de Oliveira, ao Francis, aos diretores da TV Goiânia, Canal 11, TV aberta, hoje Band, e vem aí a TV Goiás em todo o estado, com qualidade absolutamente rara. Bom, vamos diretamente então, primeiro, ao que o Tim falou para mim fora do ar. Eu falei, Tim, o ABC de Natal hoje já deve estar com uma mala branca para vencer o Vila Nova, ABC rebaixado, prestem atenção, ABC rebaixado, derrotou o Guarani ontem em Campinas por 3-2, veja o que o dinheiro faz com o jogador, e de repente o Fabão virou e falou assim, Cajuru, os jogadores devem estar com o salário atrasado. Por isso que eu falei, vai ser o melhor Natal de um jogador de futebol. Quando eu falei para o Tim, uma mala branca, ele virou e falou assim para mim, não, Cajuru, uma não. Eu falei, como não? Então fala quantas? Tim, me fala ao vivo o que você falou fora do ar. Porque eu sou assim, gente, fala fora do ar comigo, eu mando pro ar. Mas isso não tem muito o que esconder não, né, Cajuru? Todo final de campeonato brasileiro sempre tem essas famosas malas brancas, né, que são incentivos de times que estão precisando de resultado também para atingir o G4, que levará o time à Série A. Então o Vila hoje é o quarto para o ABC vencer o Vila Nova e, consequentemente, eles entrarem no lugar do Vila na Série A para o ano 2024. Então, Cajuru, sem dúvida nenhuma, 4 malas brancas... 4 malas brancas o ABC vai ter. Cheias, gordas. E é verdade, você como jogador, o Fabão vai falar, e você do outro lado aí, que é o nosso único patrão, a nossa única Vossa Excelência, você vai ficar sabendo em primeira mão, o dinheiro tem que ser mostrado antes de começar o jogo em uma mala em cash, dinheiro vivo, que é pago depois do jogo se o ABC cumprir a missão. Derrotar o Vila Nova, eliminar o Vila Nova e classificar o Atlético. Perfeito? Perfeito, porque ninguém confia mais só de boca, ainda mais nesse meio do futebol, que a gente sabe como que funciona. Então é natural que um representante desses clubes que estão pagando a mala branca leve o dinheiro em mãos. Lá para Natal, no caso, no sábado, no jogo do Vila Nova, representante desses clubes que querem a vitória do ABC sobre o Vila. Entre eles, então, está o Atlético? Possivelmente, com certeza. Porque o Atlético, infelizmente, não está dependendo só dele mais. Precisa de um tropeço ou do Juventude ou do Vila Nova. Eu até acredito que é mais fácil o Juventude tropeçar do que o Vila. Para mim, o Vila mesmo, com essa questão da mala branca, é favorito diante do ABC. Ganha lá. E o Juventude vem oscilando, vem caindo o rendimento e tem um jogo mais difícil. Pega um adversário mais qualificado. Então, sem dúvida nenhuma, vai ter mala branca em Fortaleza e vai ter mala branca em Natal. Tá. E só para chegar até o Fabão agora, se ele concorda e se ele tem alguma história, você também contou, prestem atenção, uma história que já aconteceu com o Vila Nova, recebendo mala branca. Conta em primeira mão, Tim. O Vila acabou não ganhando, né, Cajuru, essa mala branca. Em 2011 era a situação inversa. O Vila já estava rebaixado, o time lá atrás, com salários atrasados, e o Sport chegou na última rodada dependendo de uma vitória simples diante do Vila Nova aqui no Serra Dourada para chegar à Série A. E Vitória, a Boa e também o Bragantino eram times que precisavam da vitória do Vila Nova em cima do Sport para ter chances de chegar à Série A. E o representante do Vitória veio a Goiânia com a mala branca, com a mala cheia,
pro Vila Nova. Ele cumpriu. Ele veio. O Vila que não conseguiu fazer o resultado. Mas se fizesse, ele pagaria. Pagaria. Agora, os outros times prometeram... Só de boca, mas não vieram. Não vieram. Então, só teve um time que cumpriu. O Vitória, no caso, na época, veio com representante para Goiânia, esperando a vitória do Vila, que não aconteceu, o Sport ganhou de 1-0. E atenção, nação atleticana. O Tim tem uma opinião que vai te animar, que eu fiquei surpreso com o otimismo do Tim, e ele vai falar por que tem esse otimismo em instantes. Espere só um segundo, por favor, no seu almoço, na sua casa, onde você estiver. Deus e saúde a você, a seus familiares, uma ótima semana, rica em alegrias, em vitórias e, evidentemente, em motivos para o futebol goiano ter uma semana realmente histórica. Craque Fabão, você já viveu essa situação de mala branca ou mala preta no futebol? As duas. As duas? As duas. É? As duas. Então conte em primeira mão aqui na Band, aqui na TV Goiânia. Eu não vou falar o time, mas esse time foi campeão brasileiro esse ano. Caracas. Só que o nosso time era forte. Devido ao o presidente do clube não pagar o salário, ficou 2, 3 meses, o time sabe muito bem. Oficial de justiça indo buscar carro O de que atleta. significa para um jogador, para uma família de um jogador? Já mexeu com o psicológico dele, com a cabeça. Claro. Aí o time deu uma caída. Aí o time acabou até sendo rebaixado. E esse time ofereceu uma mala de R$1 milhão. O quê? R$1 milhão. Essa Pra foi a perder. mala preta, né, Fabão? Preta, mala preta. E aí Pra vocês aceitaram ou não? Não. Eu falei, essa mala eu não quero. Caraca. Pra ganhar tudo bem, mas pra perder não. Para perder, não. Não faz parte da minha vida isso aí. Que caráter, hein? Parabéns pelo teu caráter. Bem, a gente tem pouco tempo, temos ainda o quê? Temos 7 minutos de programa. Vamos então a essas duas notícias que eu fiquei feliz de ouvi-los ali na redação aqui da TV Goiânia, essa belíssima redação, por sinal, ao vivo, aqui no Jogo Duro com as feras do Cajuru. Se prepare, porque vem alguém que é irritante com essa opinião que eu vou dar. Eu quero cumprimentar o treinador do Vila Nova, que em 4 jogos não perdeu nenhuma partida, e ele me surpreendeu, o Igor Guimarães. O Igor Guimarães merece o meu respeito, e o Vila Nova subindo, como vai subir, e vai chegar, como eu prometi na época das feras do Cajuru e da Rádio K do Brasil, que eu estaria vivo para ver o Vila Nova na elite do futebol brasileiro. Desculpem, mas eu tenho estrela, eu sou iluminado por Deus e como devoto de Nossa Senhora da Aparecida e com a dona Zezé aqui tatuada, minha mãe merendeira de grupo escolar. Eu estou rezando todo dia mesmo, eu quero ver o Vila Nova e o Atlético na Série A e o Goiás não caindo. Os 3 times goianos na Série A. Nós teríamos o maior momento da história do futebol goiano, indiscutivelmente. Então o Igor Guimarães merece o meu respeito. Magalhães, perdão. O Igor Magalhães merece o meu respeito, é um baita treinador e fico feliz. Essa é a minha opinião. Queria saber, desculpe, o fone cai porque o meu ouvido ele é muito fino. Então depois nós vamos achar aqui um fone de ouvido que encaixe melhor, né? Antes da opinião, aquele sujeito que às vezes tem problema mental quando comenta futebol, você tem alguma coisa contrária, senhor Dudu Aritânia? A minha pergunta é, o Igor, o Igor, eu conheço o Igor. O Igor. Para mim ele não é melhor que o Roberval Davino. Como é que é? Como é que é? Repete. Não, o Repete. Igor para mim não é mais técnico que o Não, Roberval Davino. saia do estúdio agora. Saia do estúdio agora. Saia do estúdio e volte daqui a pouco. Ele é irritante. O Roberval Davino algum dia deixou o Vila Nova próximo à elite do futebol brasileiro, Tim? Não, a verdade, sim. Eu trabalhei com os dois. O Igor como Então tá bom. jogador, Ninguém melhor foi meu do que você amigo, pra campeão falar. em 2005, né? O último título do Campeonato Goiano do Vila, nós estávamos juntos. É uma grande surpresa como treinador, vem crescendo muito. Já salvou o Vila, Caju. Salvou o Vila de um possível rebaixamento lá em 2021 e agora vem fazendo um trabalho. O Igor está para entrar para a história do clube. Não só o Igor, todos esses jogadores estão perto demais e só dependem deles para fazer história no clube que ninguém fez. Ninguém conseguiu. Eu, como jogador, não consegui. Roberval Davino, como treinador, não conseguiu, que é chegar na Série A. Então, para mim, essa conquista é a maior, sem dúvida nenhuma, da história do Vila Nova, do clube. Então, você passa a ser o maior, sem dúvida nenhuma. Sem nenhuma dúvida. Ô Fabão, foi muito importante, daqui a pouco a gente volta agora para falar do Atlético e os últimos assuntos do programa Jogo Duro com as feras do Cajuru. E aqui termino e já vou para Brasília, porque tem uma missão dura amanhã, cabe a minha opinião final, o voto decisivo, o relatório sobre as casas de apostas esportivas
e tudo o que envolve esse vespeiro que não paga imposto, enfim, todo mundo sabe o que significa casa de aposta esportiva, as famosas bets. Fabão, você me deixou realmente mais animado. Eu estava um pouquinho para baixo, com a guarda baixa, e você na redação falou assim, Cajuru, o Goiás ainda pode se manter na elite do futebol brasileiro. Nos 4 jogos restantes, o Cruzeiro na Serrinha, Fortaleza e Grêmio fora, e na última rodada o América Mineiro aqui na Serrinha. Você realmente fala isso por quê, Fabão, com toda a experiência sua, que o Goiás ainda pode continuar na Série A? Porque aí seria o céu, meu Deus, os 3 times goianos da Série A. Cajuru, é o que eu estou torcendo. Agora imagine o Vila na primeira, o Atlético e o Goiás. Então que vai ser bom para o estado de Goiás. Muito bom. Em relação ao Goiás, o Goiás tem que focar. Os times que ele o Goiás está jogando ali para sair daquela zona que incomoda todo mundo, você vê que ele vai e perde. Pega um Atlético, joga bem, pega um Botafogo, pega um São Paulo. Agora, por que não joga com aquele time lá de baixo? E agora vem a pressão, né? Aí sim, vamos ver quem é que é, né? E eu tenho certeza que o Goiás vai sair dessa situação. Me diga uma coisa, temos mais 3 minutos de programa aqui, objetivamente. Eu critiquei, não sei a sua opinião, e nem a do time. Você não acha que a diretoria, e foi responsabilidade exclusiva do presidente Paulo Rogério, o Edmir Pinheiro discordou 100%. Você não achou um momento precipitado demitir o treinador português faltando 4 rodadas? Se tivesse demiti-lo, demitiria lá atrás. E se arriscar com um treinador do Sub-20 que você não tem história nenhuma dele. Você não sabe quem é o Mário Henrique. Você acha que o Goiás, no caso o presidente, porque foi uma decisão presidencialista dele, errou ou acertou, Fabão? Olha, tem time que dá certo. Troca o treinador, o time dá uma animada. Mas aí, minha opinião, eu sou contra isso. Se deixa direto. Tem que esperar terminar o campeonato, depois troca o treinador. Mas cada um tem sua cabeça, né? Tem seu jeito de pensar. Para mim, presidente, com todo o respeito que tenho por ti, até porque por causa da história do seu pai, Edmir Pinheiro, você pisou na bola, você errou feio, Paulo Rogério. Tim, você lá fora falou, então repita aqui. Você aposta então que Vila Nova e Atlético, os dois sobem? Os dois vão para a Série A? Eu vejo com grande possibilidade disso acontecer. Isso é o bom Atlético demais. tropeçou, Ouvir isso cara, é bom, gente. Isso é otimismo, gente. O Atlético tropeçou, fez um jogo horroroso sábado contra o Mirassol, foi goleado, mas tem uma equipe qualificada. E tudo está conspirando a favor. O Guarani foi eliminado ontem pelo ABC, não tem chance, então já vem para Goiânia sem nenhuma possibilidade de acesso mais. Então já cai o ânimo. Então o Atlético tem um jogo também que não é tão difícil assim nesse momento. O Juventude vem caindo muito o rendimento. Tropeçou diante do ABC fora de casa, tropeçou sábado e deixou escapar uma grande oportunidade de chegar à Série A diante da Ponte Preta no sábado. E o Vila vem jogando muito bem. O Vila pega o lanterna da competição e vem jogando muito bem. Então, para mim, Vila é favorito diante do ABC, Atlético é favorito diante do Guarani. Isso acontecendo precisa de um tropeço do Juventude, que para mim não é impossível diante do forte time do Ceará, lá em Fortaleza. Então eu vejo com grande possibilidade, sim, em 2024, a gente ter Vila e Atlético na Série A. Isso que é bom, você trabalhar com gente otimista. Fabão e Tim representam isso. Tanto que estão felizes na vida, familiarmente falando, em todos os sentidos. E aqui uma frase, como fim do nosso programa de estreia, o Jogo Duro com as Feras do Cajuru, no canal 11 em TV aberta, pela TV Goiânia Band, e rapidinho vem aí a TV Goiás. A frase é simples, não sei se vocês já ouviram. Um homem vem e diz, pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde, pronto, perdi um homem. Então é a esperança. A gente não pode essa semana deixar de mandar essa mensagem de otimismo, de fé, às 3 nações, esmeraldina, colorada, atleticana, aos jogadores, aos 3 treinadores, aos dirigentes dos clubes. É isso que nós vamos fazer aqui no Jogo Duro com as Feras do Cajuru, porque aqui não tem ninguém pessimista e só gente que pensa no que é melhor para o futebol goiano. Rapidamente, eu também devo, assim como cumprimentei o Igor, treinador do Vila Nova, dar parabéns a Jair Ventura no Atlético. Esse cara merece o meu respeito pelo trabalho dele, soube arrumar o time, passou por esse momento difícil agora de 4-1 contra o Mirassol, que foi um resultado que me deixou estupefato, eu não imaginava nunca, mas aconteceu. E já estou vendo daqui, de novo,
vem esse problema mental que nós temos no programa, chamado Dudu Aritana. O que você quer falar sobre o Jair Ventura? Por que você está fazendo assim para mim? Eu acho melhor o Otton Valentim, você lembra dele? Tudo é bom, gente. Tudo é bom. Acabou com o programa, cara. Você lembra do Otton Valentim? Vai embora daqui. Gente, não é possível. Como é que o cara fala bobagem assim? O Fabão tá vendo? Eu nem me lembrava do Otton Valentim, cara. Hein? Eu nem me lembrava do Otton Valentim. Olha a comparação dessa anta, gente. E o duro que gosta de futebol e conhece futebol. É filho de Mané de Oliveira, né? Você o conheceu quando ele puxava fio, não é isso? Puxava fio ainda. Era ajudante de cinegrafista. Gente, encerrou? Me avisa. Podemos? Eu não estou ouvindo aqui que eu estou sem fone. Podemos, né? Bom, Tim, Fabão, amanhã vocês vão estar ancorando o programa. O meu amigo, chefe das feras do esporte na Band News 90,7 FM, o Nivaldo Carvalho, que vai enriquecer este horário, evidentemente, com tudo que ele representa. E que Deus o abençoe, pois ele vive um momento difícil. Seu pai voltou à UTI, a questão da saúde, que é o que mais importa na vida. E por isso que ele não está presente aqui hoje. Eu amanhã de Brasília, quarta-feira de Brasília, eu vou entrando, deixando a minha mensagem, fazendo o meu comentário. E toda segunda e sexta que eu fico em Goiânia, cuidando de prefeitos, de atendimentos e trazendo recursos para o estado de Goiás. Até agora, na história de Goiás, segundo Ronaldo Caiado, o maior governador da história de Goiás, ele nunca viu isso acontecer. Um senador mandar quase 3 bilhões em 5 anos de mandato para o estado de Goiás, especialmente na saúde, na habitação, em todos os sentidos. Portanto, obrigado pela audiência nessa estreia. Deus e saúde a todos e a todas. Fabão, Tim, companheiros aqui da equipe do estúdio, companheiros de cima do Twitter e equipe de jornalismo, todos os funcionários da família TV Goiânia. Obrigado por tudo, Francis, o diretor-geral, com quem tenho tido um relacionamento sério, aberto, transparente e absolutamente honrado. E falar do proprietário da emissora dispensa comentários, pois a nossa amizade começou há muito tempo. Ele só teve a Universidade Salgado de Oliveira em Goiânia porque eu peitei na época o prefeito Pedro Wilson do PT, senão ele não teria a universidade aqui. Mas em compensação, ele também é 0-0 comigo, porque se não fosse ele, a Rádio K do Brasil, que foi cassada e fechou por questão financeira, todo mundo sabe da história. Ele foi o único que teve a coragem de peitar o governador na época e patrocinou a Rádio K até o último dia. Então, entre nós não tem conta corrente, só tem gratidão. Agradecidíssimo